Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Viva! Bem-vindos novamente ao Pobreza em Diálogo. Desta vez vamos falar de envelhecimento e de pobreza, sendo Portugal um dos países mais envelhecidos do mundo e, simultaneamente, havendo 502 mil idosos em Portugal em situação de pobreza ou de exclusão social, este é um assunto muito preocupante e que impõe desafios para o futuro. É por isso que estamos aqui em conversa hoje. Eu, também a doutora Alice Matos, que está aqui ao meu lado, professora de Sociologia na Universidade do Minho, coordenadora de projetos na área do envelhecimento e também investigadora. A Cátia Azevedo, que é responsável do Núcleo Distrital da Guarda da EAPN Portugal, e ainda o Sr. Belchior, que é do Conselho Local de Cidadãos de Santarém. Obrigada a todos pela vossa presença. Se calhar começava pela doutora Alice Matos, perguntando-lhe porque é que esta franja da população é especificamente vulnerável à pobreza e quais é que são os principais desafios que enfrenta no dia-a-dia em relação à pobreza? Pois essa é uma ótima questão. Eu daria um passo um bocadinho atrás e disse muito bem que Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo e eu gostaria de acrescentar que tem envelhecido a um ritmo muito rápido. E esse é também um... Se calhar começava pela doutora Alice Matos, perguntando-lhe porque é que esta franja da população é especificamente vulnerável à pobreza e quais é que são os principais desafios que enfrenta no dia-a-dia em relação à pobreza? Pois essa é uma ótima questão. Eu daria um passo um bocadinho atrás e disse muito bem que Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo e eu gostaria de acrescentar que tem envelhecido a um ritmo muito rápido e esse é também um desafio grande. E já lá vou à questão da pobreza. Portanto, nós gostaríamos todos de envelhecer, não é? E que a população toda envelhecesse. Agora, para a sociedade, há aqui um desafio grande, que é adaptar-se a um grupo que vem a crescer muito rapidamente. Pessoas tiveram percursos de pobreza, não se tornaram pobres hoje, não é? Têm uma vida de décadas em situações de vida muito complicadas, muito difíceis, não descontaram para a Segurança Social, portanto têm pensões baixas. Tivemos recentemente uma notícia boa, que foi o aumento do complemento solidário para idosos, e não só o acréscimo monetário, mas há uma outra alteração que me parece digna de registro, que é o facto de não se considerar mais o rendimento dos filhos no cálculo do acesso a esse rendimento complementar para idosos, complemento solidário para idosos, é assim o nome exato. E essa era uma reivindicação de muitas associações e de muitos investigadores que trabalham na área de longa data. Se as pensões permitiram dar alguma independência às pessoas, não conseguem resolver o problema integralmente, é por isso que temos pobreza, mas se não houvesse transferências sociais, o número de idosos pobres seria muito maior e, portanto, eu acho que não podemos deixar de falar desse subsídio, do complemento solidário para idosos, que vem pôr no limiar da pobreza pessoas que estavam abaixo desse limiar de pobreza. Mas voltando à sua questão das causas, portanto, para além de termos percursos de vida na pobreza e de as pessoas não terem cotizado e, portanto, não terem hoje pensões mais confortáveis, há também outros fatores, como, por exemplo, a saúde, se calhar falaremos depois adiante com mais tempo. Vivendo na pobreza, as pessoas também não têm acesso e não tiveram ao longo da vida acesso a cuidados de saúde. Portanto, também chegam ao final da vida
em condições piores, digamos assim, do que se tivessem cuidado mais da sua saúde. Não cuidaram por falta de interesse, não vamos responsabilizar as pessoas por isso, mas porque efetivamente não tiveram acesso, também a saúde não era o que é hoje e não tiveram acesso aos cuidados de saúde que deveriam ter tido. Mas então o que a Alice diz é que as pessoas não se tornam pobres chegando a essa idade, elas já vêm de trás. Sim, a maioria delas já eram pobres. O que nós precisamos é de inverter esta tendência, não é? As pessoas tiveram percursos de pobreza, mas que não tenham uma velhice de pobreza. Principalmente quando é uma idade que também impõe algumas particularidades, por exemplo, de saúde, não é? Exatamente, com despesas mais importantes na área da saúde. E essa também é outra boa medida que foi tomada recentemente, é que os idosos que têm direito ao complemento solidário para idosos não vão pagar os medicamentos, porque de facto havia para muitos esta questão, ou compro medicamentos na farmácia. Se calhar dirigindo-me à Kátia e a talho foi porque a Alice falou da saúde, se calhar perguntar-lhe, ou falarmos desta situação que é Portugal de facto, se não me engano é o segundo país da Europa onde se vive até mais tarde, mas também os estudos dizem que com menor saúde ou com menos saúde. Certamente a pobreza contribui para isso, como estamos aqui a falar, mas o fenómeno é multidimensional. Como é que vê no dia-a-dia este fenómeno a impactar a vida das pessoas que acompanha? Neste caso, através da participação e a EAPN tem estado muito com pessoas que já são mais velhas e por isso acompanhar também as suas situações. A saúde, e aqui falamos também da questão, por exemplo, da alimentação, e falamos também a outros serviços que previnem estas doenças, falamos da questão da pobreza energética, da pobreza habitacional, tudo isso são um conjunto de fatores que condicionam a vida das pessoas mais velhas e das pessoas mais velhas que estão em situação de pobreza. Daí que isso vai condicionar também aquilo que é a sua velhice atualmente. Claro que nós sabemos que uma pessoa que tem mais doenças associadas ou algum tipo de doença crónica são pessoas que não saem tanto de casa, que não têm uma vida ativa, uma vida participativa, que não se envolvem porque também não têm essa autonomia e se calhar dependem de terceiros. E quando dependem de terceiros isso também agrava a sua situação de vulnerabilidade. São todo um conjunto de fatores, como disse a doutora Alice, que já vêm ao longo da sua vida e que não são resolvidos e se agravam com a questão do envelhecimento. E é isso que depois se vê na rua, não é? Na rua, ou seja, no dia-a-dia, no trabalho, por exemplo, não terá diretamente a ver, mas também terá a ver a questão da solidão nessa idade. Sim. Também é outra questão. Claro que sim, lá está. Se as pessoas não convivem tanto, não saem tanto de casa e muitas delas já não conseguem viver com os seus familiares, sabemos cada vez mais que as pessoas tendem a viver sozinhas porque as famílias vão viver para locais onde existe o emprego. Nós na nossa zona mais do interior temos muitas pessoas em situação de isolamento e solidão e se a partir das pessoas já não participam tanto, exatamente porque não têm essas capacidades e essa autonomia, então mais se vai agravar essa questão da solidão e do isolamento e daí a importância de toda uma comunidade que esteja atenta a essas situações e que consiga também responder àquilo que são as necessidades das pessoas atualmente. Depois junta-se a falta de poder económico com a falta de saúde e com a falta de pessoas ali à volta tantas vezes, não é? Sr. Belchior, bom dia. No seu caso em específico, no seu caso pessoal e naquilo que também observa e vê das outras pessoas, quais é que são os desafios enfrentados pelas pessoas mais velhas em Portugal em relação à pobreza? Realmente é a saúde. A saúde temos que saber gerir muito bem os dinheiritos que vamos tendo de reforma para pagar os medicamentos e apesar de termos um Serviço Nacional de Saúde grátis, nós temos acesso sem pagar como é que chama aquela coisa? Participação. É com participação nas consultas, não é?
há muitos exames que são feitos cá fora, no particular. E aí temos que arranjar dinheiro para os fazer e depois os resultados se calhar obrigam a outros exames. Mas com resiliência lá vamos indo. Qual é a sua situação em específico, se quiser dizer-nos, ou seja, como é que faz essa gestão do dinheiro? Eu tenho o rendimento social para idosos, RSI, e aí tenho acesso a que me devolvam o dinheiro dos meus medicamentos. Mas acontece que para isso há muitos protocolos, muitas coisas, burocracia. E nós, eu no meu caso, não tive a transição tão rápida para a digitalização e não sou muito organizado nesse campo, papéis, etc. Até porque falta já a memória, etc. Tem que se juntar os papelinhos, a receita com o recibo da farmácia e ir ao centro de saúde entregar para depois a Segurança Social devolver o dinheiro. Só consegui fazer isso uma vez. E lá em casa sou eu e a minha mulher que temos que tomar medicamentos. Pronto, é uma dificuldade. Depois, outro obstáculo que temos que tentar ultrapassar é este de sentirmos a família perto de nós. De facto, eu não me sinto sozinho, mas muitas vezes a tomar determinadas atitudes tem que ser eu, sozinho, a tomar essas atitudes. Ultrapassando até a minha esposa, porque ela está mais limitada nesse campo. Os filhos querem colaborar, eu acho ótimo, não é? E procuram estar ativos, mas eu sinto necessidade, e essa necessidade é um grande obstáculo, porque é preciso dinheiro para isso, sinto necessidade de os cativar para mim, de os juntar à família lá em casa. Eles não vivem perto de si? Como? Os seus filhos não vivem perto de si? Tenho 2 que vivem perto, tenho 3 que vivem mais afastados, mais longe. Claro que eles procuram também visitar o pai e a mãe, não é? Mas talvez o que está a acontecer é que nos estamos a juntar mais nos funerais do que noutra coisa. E eles também já tomaram consciência disso, também já estão a organizar até almoços para que... Pronto, a dificuldade é sempre não só o tempo, mas o dinheiro. Claro. E quando isso acontece, todos temos de despender para aquilo. Claro, os pais se calhar não, mas enfim, ou se calhar sim, porque a vida é muito complicada. É um malabarismo então todos os meses para... É um malabarismo de facto para isso. E pronto, já falei da dificuldade do digital, muitas coisas têm que ser tratadas através da internet. E pronto. E é só pegar aqui numa coisa que disse também, não é, doutora Alice? Sim. 2 coisas que disse o Sr. Belchior, que é a questão de muitos pais idosos terem que apoiar os seus filhos, que apesar de serem trabalhadores, nem sempre conseguem corresponder àquilo que são as suas necessidades, tendo também eles filhos, e então nós temos muitas pessoas que até acompanhamos nessa situação, em que são eles que também, das suas poucas e baixos rendimentos, ajudam também os seus. Sim, porque a pobreza é transversal. Exatamente. É sempre um bocadinho esta questão da proteção, não é? De pais serão sempre pais, para os filhos, sempre. Claro. E também a questão da literacia digital. É? Que estamos num mundo digital, mas não estamos todos preparados para estar neste mundo digital. E não podemos correr o risco de deixar pessoas para trás e de deixar também este tipo de situações e estas burocracias associadas, e que é importante para que as pessoas mantenham os seus direitos também, não é? E então não podemos correr este risco, então temos que encontrar aqui um equilíbrio entre o que é esta digitalização e o que é também as pessoas terem este apoio para se manterem atuais e também... E conseguirem resolver as burocracias da vida. E os seus problemas também, não é? Do dia a dia. Eu penso nos meus parceiros, pessoas que estão à minha volta, já de idade, não é? Que já tenho falado isto com eles, assim, não ligue importância nenhuma a isso. Mas está mal, nós estamos vivos, estamos velhotes, mas estamos vivos e temos que participar disso. Temos que usar o cartão multibanco, usar o telemóvel, mandar mensagem, receber... Só que às vezes as coisas evoluem numa tal velocidade que é difícil acompanhar, não é? Essa dificuldade que se sente. Sim.
Essa dificuldade é comum também aos outros idosos. Claro. Não fizemos a transição. E a muitos que não são idosos também. Alice, os desafios são vários, não é? São muitos e vários relacionados com a pobreza e não tanto, com a pobreza e vários tipos de pobreza. Esta pergunta se calhar é muito difícil, mas por onde é que acha que devemos começar? Pois é uma boa pergunta, de facto. Olha, eu diria que deveríamos começar por respeitar os direitos dos idosos, porque acho que nem isso está adquirido. E não foi... há muito tempo que tivemos uma pandemia onde se desrespeitaram os direitos dos idosos de uma forma chocante. As pessoas ficaram confinadas às quatro paredes de lares, sem poder receber visitas, e nunca se lhes perguntou se era isso que queriam, como é que viveram essa situação. Eu sei que não foi com má intenção, e que muitas vezes não é, de facto, a maior parte das vezes diria, não é com má intenção que se tomam determinadas medidas, é para proteger as pessoas idosas, mas atropelando os seus direitos, sem lhes perguntar o que é que elas querem ou não querem, o que é que elas preferem. Portanto, eu acho que é por aí que se tem que começar. Eu colaboro com a Rede Europeia Antipobreza e conheço o trabalho que tem sido feito e tenho apoiado mais de perto o trabalho de Braga, do Núcleo de Braga, e num projeto recente a APN, exatamente preocupada com sensibilizar até os idosos para os seus direitos, desenvolveu um projeto e foi elaborado um jogo que tem exatamente esse objetivo. Portanto, eu diria que é mesmo por aí que tem que se começar, sensibilizando até as pessoas idosas para os seus direitos e a sociedade em geral para a necessidade de respeitar esses direitos. E aqui eu dirigia-me também em particular aos filhos, que querem o melhor do mundo para os pais idosos, mas que tomam muitas vezes decisões no lugar deles. Portanto, gostei muito de ouvir aqui o Sr. Belchior dizer que eu tomo decisões, porque é isso que eu gostaria que acontecesse com toda a gente, com todas as pessoas mais velhas. Será que existe uma espécie de discriminação com pessoas que chegam a uma determinada idade? Não tenho dúvida. Aliás, isso tem um nome, não tem em todas as línguas e deveria ter, é idadismo. É o preconceito o preconceito, a discriminação com base num critério de idade. E as Nações Unidas estimam que 1 em 2 pessoas é idadista no mundo. Portanto, que as pessoas são discriminadas em função, meramente por um critério de idade. Não são só as pessoas mais velhas que são discriminadas, é verdade, é preciso dizê-lo, também os jovens são discriminados, mas as pessoas idosas são particularmente discriminadas por uma questão de idade, porque a sociedade tem a ideia de que os idosos são frágeis, são incompetentes. Perdem competências. Não têm competências para sequer aprender a usar a tecnologia, por exemplo, é um dos preconceitos que existe. Quando estamos todos a aprender agora, por exemplo, a utilizar a inteligência artificial, não é? Portanto, o desafio vai ser para todas as gerações. Mas, portanto, não tenho a menor dúvida que o primeiro passo a dar é... Então é de consciencialização e de educação. Exatamente, mudança de paradigma. Não podemos ser idadistas, não podemos classificar as pessoas por causa da sua idade, porque isso traz prejuízos para as pessoas atingidas, mas também para a sociedade. Em geral, para a coesão social fica em causa se nós temos grupos que discriminamos, ou pessoas que discriminamos. E quando se junta a isso outros critérios que também são critérios de discriminação, essas pessoas ficam particularmente vulneráveis. E estou a pensar, por exemplo, no género. Portanto, uma mulher idosa sofre uma discriminação ainda maior do que se for um homem idoso, discriminação pela etnia, pela nacionalidade,
há inúmeros pretextos, não é? E multiplicam-se depois as discriminações. As discriminações. E em relação à pobreza financeira, sucessivos governos têm aumentado sucessivamente a reforma e isso são passos positivos, mas chega? Não, eu acho que não chega. Eu acho que é indispensável. É indispensável e até há bocadinho falava de complemento solidário para idosos, mas eu gostaria que não fosse preciso um complemento solidário para idosos, porque ele existe exatamente porque há pessoas que têm pensões muito baixas porque não cotizaram e têm apenas pensões de sobrevivência, mas a pensão, ou a reforma, deveria proporcionar uma vida digna a toda a gente, sem ser necessário estes complementos. Para além disso, portanto, a pobreza, de facto, se a pessoa vive em pobreza, está condicionada em inúmeras áreas da sua vida, até para participar socialmente, porque como é que as pessoas podem sair, podem conviver, podem apanhar um transporte. Claro. Exatamente, portanto, condiciona a vida inteira da pessoa, portanto, é a base, é preciso assegurar que as pessoas não sejam pobres, mas depois é preciso mudar a maneira de olharmos para os idosos também e de os respeitar, eu diria isso. Pois há grupos que eu acho que são particularmente vulneráveis e que deveriam ser alvo de uma atenção especial. E, por exemplo, os idosos que vivem sós, nós sabemos que a taxa de risco de pobreza dos idosos que vivem sós é superior à dos idosos em geral, portanto há grupos que merecem uma atenção particular. Sim, e com grande parte por exemplo, do nosso interior despovoado, isso é um problema que se junta, da desertificação do interior, ao do envelhecimento para o qual o país de facto tem de olhar. Kátia, o trabalho da EAPN Portugal também tem sido muito nesta área da capacitação, das organizações, da sociedade civil e dos próprios idosos, das pessoas idosas, no alerta para esta situação de pobreza. Como é que acontece ao nível da participação deste grupo etário? Tal como dizia a doutora Alice, não é porque as pessoas são mais velhas que perdem direitos e deveres, não é? E nós tendemos um bocadinho a olhar para as pessoas como um grupo homogéneo, o grupo dos idosos, e a incluir toda a gente, e como se soubéssemos o que é melhor para eles, não é? E esquecemos-nos de que não deixam de ser pessoas com a sua individualidade, com os seus gostos e com as suas vontades, e aí é para isso que nós temos que olhar. Nós não podemos pensar o envelhecimento sem as pessoas que estão a envelhecer. E às vezes parece que as medidas e as políticas vão um bocadinho no sentido contrário. O trabalho que nós, enquanto rede, temos vindo a fazer e que vai de encontro àquilo que é a nossa missão, que tem por base também dar voz às pessoas, é como é que nós damos também voz, então, às pessoas mais velhas que não estão muito habituadas a serem chamadas, exatamente. Elas próprias às vezes dizem, não, já não tenho idade para isso. Exatamente. Ou isso não é comigo, será com os mais novos que saberão mais que eu, não é? E não, ninguém conhece melhor a vida deles do que eles próprios. Nós começámos em 2014 a organizar uns fóruns participativos em que o objetivo era refletir em conjunto com as pessoas com mais de 55 anos, portanto nem era só exclusivo para pessoas idosas, sobre as suas perspectivas do envelhecimento que estavam a viver e também das suas expectativas de futuro. Claro que quando questionávamos pessoas com mais de 80 anos, então o que se imagina a fazer daqui a 10 anos? Havia sempre um momento de perplexidade, se calhar já não estarei por cá, mas se estiver, ainda tem sonhos por cumprir, ainda tem projeto de vida. Foi um exercício muito interessante, nós depois até acabámos por ampliar este exercício a nível nacional e foi muito interessante perceber qual é que é a perspectiva que as próprias pessoas têm do seu próprio envelhecimento. E lá está, não é muita a exigência, é a questão de envelhecer em casa, que é sempre uma prioridade, o aging in place, todas as pessoas preferem envelhecer nas suas casas, rodeadas da família, e a parte da família é uma questão muito, muito importante para as pessoas e por exemplo, em locais onde as questões da imigração, em que as pessoas vão para outros países trabalhar ou vão para outras cidades muito longe,
nota-se perfeitamente que as pessoas idosas acabam por ficar menos acompanhadas. E daí também depois acaba por intervir os serviços de apoio, as instituições, as IPSS, para tentar também acompanhar e dar este apoio que as pessoas já não têm das suas próprias famílias. Outra área que as pessoas nos falaram foi a questão dos cuidados de saúde, e aqui cuidados de saúde com especialistas e uma questão muito importante, humanizados. As pessoas querem continuar a ser pessoas, não números, não processos, querem ser tratadas como pessoas. E esta parte da humanização dos serviços, que é uma questão que nós também temos trabalhado na rede com as nossas instituições associadas, IPSS, com respostas para os idosos, tem sido uma área muito insistente, porque não são só, lá está, não são só utentes, não são só clientes, são pessoas. Falou-se também muito na questão de ações e atividades para as pessoas. Existe um sem número de universidades da terceira idade. As pessoas não querem ficar paradas, não querem deixar de aprender. Não é só porque já estão mais velhas que podem ficar em casa sem nada para fazer. As pessoas não querem isso. Claro. Nós deparamos-nos com outra preocupação que talvez nos meios maiores poderá não acontecer tanto, que é a questão dos transportes. Como é que nós levamos uma pessoa que mora numa aldeia, pelo menos para a sede de conselho, para conseguir ir à universidade sénior, ou ir participar numa iniciativa do município, ou seja, estamos sempre com esta agravante da questão dos transportes. Como é que as pessoas se deslocam, se elas continuam a viver nas suas casas. Portanto, é mais um desafio e é mais uma preocupação, mas não podemos nos esquecer destas pessoas, não podemos deixar aqui ninguém para trás. O país tem que olhar, tem mesmo que olhar. Posso acrescentar algo? Que eu acho muito importante o que a Cátia disse, mas eu defendo que devemos fazer atividades com os idosos, não para os idosos, não é? Portanto, reforçando aqui o dar voz aos idosos. Vamos ouvi-los e vamos construir com eles aquilo que lhes permite realizar os sonhos, no fundo, que têm e que todos nós temos e que eles também têm. Porque esse idadismo que eu falava há pouco é um idadismo que também pode ser um auto-idadismo. Também há muitos idosos que se desvalorizam e que dizem, não, isso já não é para mim, isso eu não sou capaz. Portanto, já assimilaram a mensagem da sociedade. Lhes está a dizer. Exatamente. Portanto, também há que combater este auto-idadismo e o idadismo dentro das instituições. Que a infantilização dos idosos, por exemplo, nas instituições, é algo que é inaceitável do meu ponto de vista. Isto só pode ser mudado se nós fizermos, e a rede nesse aspecto trabalha muito bem, se nós trabalharmos com os idosos, não para os idosos. Levando-os a perceber que somos todos muito bem-vindos e precisos. E todos têm competências. E ninguém sabe melhor o que é o que desejam os idosos do que eles próprios. Claro. Portanto, o que nós devemos fazer como sociedade é ouvi-los e criar oportunidades para eles realizarem aquilo que é importante para eles. Nós temos vindo a desenvolver esse aspecto através dos grupos de trabalho interconcelhos na capacitação das organizações para a área do envelhecimento, exatamente desafiando também as instituições a criar projetos inovadores nas suas instituições que melhorem a qualidade de vida dos seus idosos e que criem estas oportunidades de participação para que eles também se envolvam e até em algumas organizações envolvam na própria vida da organização e nas próprias decisões das organizações. Claro que isto, como dizia a doutora Alice, é uma questão que é um caminho, não é? É um processo, não é assim de um dia para o outro, até porque lá está, habituámos-nos a ver os idosos como em fim de linha, portanto parece que é só aquele cuidar básico e pouco mais, e nós temos verificado, nós temos cada vez também mais idosos com expectativas de futuro e por isso mesmo também eles sabem o que querem e o que querem para o seu futuro. Queria só também deixar uma questão que é o trabalho que temos vindo a fazer nas escolas, que é exatamente esta sensibilização
para o respeito por todos, independentemente da idade. E este combate ao idadismo e a outros preconceitos associados à idade e associados também à questão do envelhecimento e de hoje em dia ninguém querer envelhecer, não é? Todos tentamos prolongar a nossa juventude o mais possível. Temos vindo a trabalhar muito também naquilo que são os futuros adultos e que podem também encarar a questão e a perspectiva. A tal educação de que estávamos a falar, que é tão importante. Eu gostava de ouvir o Sr. Belchior, estou sempre a enganar-me no seu nome, dizer Melchior. Eu gostava de lhe perguntar a sua idade. Eu tenho 74 anos, sou carpinteiro de profissão e também sou formador nessa área. E o que é que, é assim uma perspectiva, um sonho seu de futuro? Uma coisa que gostasse de fazer? Bem, eu gostava, em certa parte já estou a fazer isso, procuro ser voluntarioso, fazer os meus voluntariados. Tenho uma situação em que posso ser útil a alguém no sentido de o ajudar a interiorizar-se na profissão ou coisa do género, eu faço isso. E é uma coisa que eu gostava de dizer às outras pessoas de idade, é que não se deixassem amarfanhar, que levantassem a cabeça e eles próprios imporem-se. É verdade que a sociedade usa muito o tal idadismo que a doutora falava, mas nós conseguimos nos impor, não só para os cabelos brancos, também para aquilo que a gente conhece da vida, das coisas, da atividade. Claro. E isso é útil também às pessoas, não é? E agora, com tantos imigrantes que estão aí, e já tenho passado por alguns, mesmo na minha atividade de carpinteiro, porque carpinteiro também continua a ser o meu trabalho, o meu hobby, o meu voluntariado também. Tenho passado por alguns indianos que parecem que não sabem falar a língua. Não, mas se calhar agradecem a ajuda. Claro, preciso da ajuda. E nós que estamos a ver isso, eu procuro logo ajudar. Claro, mas normalmente levo para trás. Primeiro, não falo línguas, logo uma dificuldade. E depois, não dá dinheiro, não. A pessoa agarra-se a qualquer coisa para trabalhar, para ter dinheiro para sustentar a ele e aos seus familiares. Ao invés de estar-lhe a dizer, vai com calma, vais aprender português, não aceitam muito bem, mas faz parte do Sr. Belchior, e já que deu uma mensagem para as pessoas mais da sua idade, agora gostaria de o ouvir a dar uma mensagem para as pessoas mais novas. O que é que gostaria de dizer para terminarmos o episódio? Olha, eu gosto muito da vida. Portanto, o que posso dizer às pessoas mais novas é que vivam a vida. Mas vivam no sentido positivo da vida. Mas o positivo para mim pode para eles não ser positivo, mas procurem a positividade da parte deles e ponham-no em prática. E procurem ganhar conhecimentos. Como para dois mais novos, porque sabem mais do que eu, têm mais formação do que eu. Não sabem nada, é aquilo que estamos a falar. Exatamente, mas é um facto que eu constato. Em algumas coisas, noutras não. Isto, cada um tem o seu mundo de conhecimento, não é? Cada caso é um caso, não é? Então, mas é isso. É com esta belíssima mensagem do Sr. Belchior para as pessoas da sua idade e também para as pessoas mais novas que se calhar terminamos este episódio. Obrigada aos três. Obrigada. Obrigado. Este foi mais um episódio do Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal em parceria com a Filtro Produtora. A imagem gráfica é da Helena Beatriz e nós voltamos no próximo episódio.